O outro lado das redes sociais no crochê. Quando se fala em redes sociais, fala-se muito das vantagens. Mais visibilidade, mais clientes, mais oportunidades várias, mais vendas, obviamente, e tudo isto é verdade. Mas hoje quero falar do outro lado, daquele lado que quase nunca se fala. Eu sou Isabel, do Maria Coração Atelier, e como sabem, gosto de vir aqui trazer assuntos para pensar. Porque as redes sociais, publicar nas redes sociais, não é apenas publicar fotografias bonitas de crochê. Pode ser, mas não é só isso. A uma certa altura existem outros desafios, outras etapas, outros degraus que queremos subir. No início, o maior desafio costuma até ser a vergonha. Vergonha de aparecer, vergonha de falar para a câmara, vergonha que as pessoas da família ou os amigos saibam, essa se calhar é a primeira. Vergonha de mostrar a nossa voz, a nossa casa, a nossa forma de trabalhar. Depois vem outra dificuldade, a falta de prática. Os primeiros vídeos parecem estranhos, quase, se forem como eu, nem os vão ver. As primeiras fotografias não ficam como imaginávamos. Os primeiros textos parecem um pãozito sem sal. E há ainda a questão dos seguidores. Publicamos, esperamos, parece que ninguém aparece. Mas acredite, nem sempre são esses os desafios mais difíceis. Claro, são difíceis para quem está a começar, óbvio, mas olha que lá para a frente vai encontrar outros. Porque quando ultrapassamos esta fase inicial e começamos a crescer, aparecem outras coisas, mas isso faz parte, é no crochê e na vida, é em tudo, não é? E vai chegar a uma altura em que, pelo menos comigo foi, e eu penso que com a maioria das pessoas também noto um bocadinho isso, ou continuamos naquele registro seguro que nos trouxe até àquele patamar, e continuamos, tipo velocidade de cruzeiro, como às vezes se costuma dizer, sem ondas, vamos ali no mar, eu e o mar, não é? Sem grande impacto, sem fazer uma ondulação baixinha. Ou começamos a mostrar um pouco mais da nossa personalidade. Começamos a ter opiniões, começamos a querer defender ideias, começamos a querer mostrar quem realmente somos. E eu aqui falo por experiência própria. Comigo foi assim. Não quer dizer que com todas seja igual. Eu falo por mim e de certeza que não sou a única. Mais alguém poderá passar por esta fase. Isto não tem a ver com ambição de dinheiro, ambição financeira, tem a ver com o querermos deixar a nossa marca. Não é queremos nos impor só porque sim. Não, queremos o nosso lugar ao sol. Alguém vai dizer, querem os 5 minutos de fama. Também, qual é o problema nisso? Nenhum. Acho que até no fundo, até todos queremos os nossos 5 minutinhos de fama. Mas é aí que depois descobrimos uma coisa muito importante e para a qual devemos ter algum encaixe, algum jogo de cintura, a ter costas largas, ter o que vocês quiserem, porque senão vamos abaixo. Porque nem toda a gente vai concordar connosco. Isso é perfeitamente natural. Às vezes 2 irmãos ou 2 irmãs não concordam uma com a outra e são fruto da mesma educação. Isso é normal. É perfeitamente normal que quanto mais pessoas nos conhecem, maior é a probabilidade de surgirem opiniões diferentes. Certo? Até aí estamos bem. Só que à medida que fui conquistando o meu espaço,
fui sentindo mais à vontade e mais vontade, são duas questões. Senti-me mais à vontade e com mais vontade de me expressar, porque há injustiças, há coisas que eu não gosto, e fui começando a falar de temas que considero importantes. E às vezes tenho assim uma forma de falar um bocadinho assertiva, um bocadinho bruta, porque gosto de alguns temas e gosto de defender, e qualquer pessoa que defende aquilo em que acredita tem tendência a ter uma forma de expressão assim um bocadito mais apaixonada, e às vezes acontece-me isso. E quando fazemos isso, inevitavelmente surgem críticas. Até aí também está tudo normal, que até é com as críticas e com alguns comentários que nós crescemos. É no... Eu aqui, a palavra confronto é muito forte, não é confronto, mas é, digamos, em paralelo que nós vamos nos apoiando umas às outras, mesmo que às vezes se discorde, certo? Aliás, duas pessoas que concordam em tudo nem têm tendência a crescer, correto? Eu quero me fazer explicar bem, porque eu estou um bocadinho cansada de ser mal entendida. As críticas, a discórdia no sentido de opinião diferente é extremamente importante, que só assim é que nós evoluímos, ok? Pode-se discordar, mas há uma coisa que tem que ser sempre, é a educação. Algumas pessoas escrevem os comentários, mandam mensagens discordando, e eu fico a pensar, porque eu adoro pensar, e alguns até depois trago para aqui para temas, para pôr os outros a pensar, até aí tudo certo. Mas há outras que, nem, enfim, que a educação passou-lhes assim um bocadinho ao lado, ou porque estejam a passar uma fase má na vida, ou porque por isso simplesmente são assim, ou porque sentiram que eu estava a falar contra elas. Não, eu não falo aqui contra ninguém em especial, nem eu, nem ninguém que venha para aqui. Atenção, isto não é um programa de televisão com comentadores. Eu venho para aqui para falar, para pôr um bocadinho a pensar, porque há poucos canais de crochê em Portugal e eu assumi esta missão para mim, é o que me apaixona, é trazer assuntos para se pensar. Só que, às vezes, quem está do outro lado não entende assim, e nós temos que ter encaixe, se também está a pensar seguir um bocadinho, e eu falo isto porque noto que há assim umas meninas que querem, a quem eu inspiro, e estou já a chamar a atenção. Cuidado que às vezes há quem diga, ai, muito cresce, o trambolhão é maior. Também, mas quando muito se cresce, ou quando se cresce um bocadinho, há mais pressão do outro lado, certo? Quando vamos mais alto, é como uma escada, quanto mais alta ela está, mais abana. É preciso ter boa estrutura para aguentar. Depois há uma outra pressão que eu de vez em quando sinto, às vezes ao fim de semana, não é questão de ser ao fim de semana, quando faço muito conteúdo, assim, vários dias seguidos, há ali uma altura, que até pode ser a meio da semana, que se começo a ressentir fisicamente mesmo, nem é tanto a falta de criatividade, porque isto é um exercício, isto é uma ginástica, quanto mais se faz, mais ideias vão surgindo. Às vezes é a pressão constante de criar conteúdo, leva-nos assim a algum cansaçozito. Não estou aqui a falar de burnout, porque isso pode ser aqueles influenciadores que têm milhões de seguidores, isso aí, mas aí também já têm uma equipa grande por trás, é diferente.
Mas quanto mais seguidores nós vamos tendo, não quer dizer que fique mais fácil. Muitas das vezes é exatamente o contrário. As pessoas esperam novidades, esperam vídeos, esperam fotografias, publicações e de repente o crochê deixou de ser sozinho. Existem as gravações, as edições, a gestão das redes sociais, tudo isso consome muita energia. E depois vem a questão: nem todas as mensagens precisam de resposta, nem todos os comentários merecem atenção. Nem todas as discussões valem o nosso tempo. É uma das maiores aprendizagens nas redes sociais, é perceber onde é que queremos e onde é que devemos investir a nossa energia. Aonde é que está a nossa galinha dos ovos de ouro, digamos assim. Porque responder a tudo torna-se exaustivo e às vezes contraproducente. Há comentários e há mensagens que é preferível deixar no vazio, porque não acrescenta valor, muito pelo contrário. Outro desafio também é aceitar que nem toda a gente gosta de nós. E as pessoas que não gostam de nós, às vezes mais valia seguir em viagem, mas não, ficam, porque nós despertamos nelas qualquer coisa de estranho. Isto é muito complicado de perceber, mas é mesmo assim. Não podemos, não vamos conseguir agradar a toda a gente. E quanto mais cedo aceitarmos essa realidade, melhor. Eu gosto de falar das duas faces da moeda. É importante, não para desmotivar ninguém, muito pelo contrário, mas para saberem que tipo de dificuldades há sempre, que tipo de dificuldades vão encontrar. As redes sociais é uma coisa. As redes sociais são realmente algo fantástico, uma ferramenta excelente. Não devemos ficar alheias a ela, mas não nos podemos esquecer de uma coisa: o crochê, no fundo, tem que continuar a ser o centro para nós, porque facilmente nos podemos perder. Eu espero, mais uma vez, ter ajudado, ter chamado a atenção para algumas coisas que podem estar a acontecer com alguém. Não estão sozinhas, isto acontece a toda a gente. Principalmente quem é como eu, que tem bichinhos carapinteiros e que se calhar até estava muito bem no percurso que estava a fazer, prontos, tinha ali os seguidores. Mas há uma coisa engraçada: a partir do momento em que eu comecei, porque a minha própria vida também se reorganizou, está mais calma, em que eu comecei a centrar-me mais nas redes sociais, em ter mais opiniões, em estudar, os seguidores já aumentaram assim uma coisa por demais, seja no Facebook, seja no YouTube, que são as minhas, enfim, posso estar em outras redes, mas essas são as minhas principais. Prontos, são as minhas galinhas dos ovos de ouro. Ok, é onde eu foco. Mas a partir do momento em que realmente eu comecei a expor mais as minhas ideias, ideias, não é ideias, é opiniões, não é? Que sobre aquilo que sou a favor e que sou contra e essas coisas todas. Realmente o número de seguidores disparou, tanto de um lado como do outro, e continua a ter um acréscimo todos os dias, mas também as pessoas com anticorpos àquilo que eu exponho ou à minha própria pessoa também surgiram mais. Enfim, não se pode ter o bom dos dois mundos, não é? Há sempre o outro lado da moeda. E eu quis vir aqui trazer: eu gosto do que faço e não vou mudar. Eu não estou aqui a vitimizar-me, nunca pensei nisso. Porque se quisesse, já tinha saído fora e ficado caladinha. Não.
Enfim, vou adquirindo outras táticas, mas eu gosto muito do que faço e espero que vocês